Bem-vindo ao curso online de psicanálise. Lição 10. A descoberta da psicanálise. A história da psicanálise está intimamente ligada com a vida de Sigmund Freud. Ele nasceu em 1856 em Freiburg, uma pequena cidade da Moravia, que se tornou parte da Tchecoslováquia. Quando Freud tinha 4 anos, seu pai, um comerciante de lãs judeu, mudou-se com a família para Viena. Freud cresceu, foi educado e clinicou em Viena durante toda a sua vida. Em 1938, fugiu dos nazistas, mudando-se para a Inglaterra, onde morreu no ano seguinte. Freud foi, antes de tudo, um cientista empírico. Acreditava que a chave para desvendar o segredo dos processos mentais seria encontrada no estudo da fisiologia do cérebro. A abordagem dominante da fisiologia humana na Europa durante os anos de formação de Freud era a escola de fisiologia de Hermann Helmholtz. De acordo com os princípios desta escola, os processos fisiológicos e mentais eram produtos de leis causais e sequenciais que poderiam ser reduzidas aos princípios da física, como o princípio da inércia e da conservação de energia. Charles Darwin, que era muito discutido nos círculos científicos da época, também influenciou Freud. Em função da sua criação na tradição judaica, Freud tinha uma profunda estima pela palavra. Manteve em sua vida o fascínio pela literatura, particularmente pelos escritos de Johann Wolfgang von Goethe e William Shakespeare. Por intermédio da sua familiaridade com a literatura e religião, Freud familiarizou-se com os papéis do simbolismo e do significado para entender as complexidades da mente humana. O pensamento de Freud sempre manifestou um elemento romântico, e não foi ao acaso que tenha sido agraciado com o Prêmio Goethe de Literatura. Formação médica. A experiência de Freud na Faculdade de Medicina trouxe as bases para sua orientação científica posterior. O predomínio intelectual da época era o empirismo científico. Sua ênfase na medição e observação estava substituindo o miticismo e o romantismo que haviam impregnado o pensamento científico na Europa Central na primeira metade do século XIX. Durante os anos de estudo da medicina, Freud foi profundamente influenciado por 2 mentores, Ernest Breuck e Theodor Mirnet. Estas 2 figuras dominavam a pesquisa fisiológica na Europa durante aquele período. Freud também trabalhou no laboratório de Breuck e considerava-o, em particular, um modelo cuja integridade e disciplina científica deveriam seguir. Breuck, Maynard e Esner apoiavam a ideia de que o sistema nervoso opera por meio da transmissão de excitações quantitativamente variáveis de terminações nervosas aferentes para as eferentes. Como a base química da condução neural era pouco entendida, supunha-se que a condução era de natureza elétrica. A noção central do pensamento de Breuck era de que a mente e o corpo são organizados por intermédio do paralelismo psicofísico. O arco reflexo era seu modelo de funcionamento neural. Em outras palavras, nenhuma atividade central espontânea existe no sistema nervoso. Ele meramente funciona como um instrumento passivo que permanece inativo até ser estimulado por energias exógenas. O resultado final do estímulo é a redução da irritação que ingressa a um mínimo. Essa fisiologia de forças e energias, baseando-se fortemente na doutrina da conservação de energia, exerceria um efeito de longo alcance sobre o pensamento de Freud. Após a graduação na escola médica, Freud continuou a trabalhar no laboratório de Breuck durante 1 ano. Foi lá que ele desenvolveu sua ambição científica predominante. Sua ideia era aplicar os princípios de Breuck ao sistema nervoso. Ele estava convencido que tanto manifestações psicopatológicas como o funcionamento mental normal poderiam ser explicados em termos das forças e energias que regulam o sistema nervoso. A pesquisa de Freud foi interrompida quando ele se deu conta de que o trabalho de laboratório não era suficiente para gerar a renda necessária para sustentar a família. Ele havia se apaixonado por Martha Bernays e foi forçado a iniciar a atividade clínica para prover um padrão de vida adequado à sua noiva. Em 1882, começou a trabalhar como clínico geral no Hospital Geral de Viena. Após uma passagem pelo serviço cirúrgico, começou a trabalhar na clínica psiquiátrica de Theodor Mirnet. O contato de Freud com a neuroanatomia e a neuropatologia, sob a carismática liderança de Mirnet, levou-o a escolher a neurologia como especialidade. O estudo de amentia de Mirnet, psicose alucinatória aguda,
exerceu um efeito duradouro sobre Freud e contribuiu para o conceito de satisfação de desejos, que posteriormente viria a tornar-se uma parte central da sua teoria do inconsciente. O primeiro embate mal-sucedido com a fama ocorreu em 1885, depois de realizar experimentos com cocaína. Ele buscou reconhecimento acadêmico, publicando um artigo que descrevia a droga como uma terapia miraculosa. No entanto, ao escrever tal artigo, deixou de observar as propriedades cruciais da droga como anestésico local, ao mesmo tempo em que omitia a necessidade de prevenção contra o vício. Mas Freud não se deixou dissuadir por tal episódio desafortunado. Ainda em 1885, recebeu uma bolsa que lhe permitiu estudar de outubro de 1885 a fevereiro de 1886 na Salpêtrière, em Paris. Lá, sua carreira foi poderosamente influenciada pelo grande neurologista francês Jean-Martin Charcot. Charcot especializara-se no tratamento de pacientes que sofriam de uma variedade de sintomas físicos não explicados, incluindo paralisia, contraturas, músculos enrijecidos que não podiam ser relaxados e ataques. Alguns destes pacientes adotavam uma postura bizarra, no qual se jogavam no chão e arqueavam o corpo para trás até ficarem apoiados apenas pela cabeça e pelos calcanhares. Em nosso próximo encontro, falaremos um pouco mais de Charcot em suas aulas em Salpêtrière. Até lá!